Sejam bem-vindos todos aí à aula de automação industrial. Nós estamos aí na 9ª semana, na última aula do nosso módulo, não é mesmo? E na aula de hoje nós vamos fazer ali uma abordagem do 9º capítulo do nosso livro, e eu também vou trabalhar com a programação do Zélio no FBD com vocês, tá? Então fiquem até o final aí para vocês acompanharem, poderem ter aí essa experiência que vai ser importante para quem ainda não concluiu sua atividade mapa, né? Poder, então, ficar mais à parte aí de qualquer coisa. Então, a gente vai aí começar com os slides e depois a gente vai pegar a parte da programação. Então, tem pouquinho slide hoje, é mais programação mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso slide, começando aí com o tema da nossa aula, que vai falar ali sobre as soluções de problemas com o CLP, onde nós podemos aplicar o CLP para solucionar problemas, obviamente, na indústria, né? Então, o CLP é uma ferramenta poderosíssima. É difícil conseguir usar todo o desempenho dele. Ele tem muito recurso, tá? Então, não tem, assim, uma necessidade de você usar tudo que ele faz. Porque como ele é uma máquina, eu diria, universal, o CLP é um equipamento universal, porque ele pode ser utilizado tanto numa indústria metalúrgica, né, na automação de máquinas que vão realizar ali operações de solda, operações de corte, enfim. Ele também pode ser utilizado numa indústria de alimentos, pode ser utilizado para, por exemplo, programar a parte da refrigeração de uma indústria de abate de animais, e pode ser utilizado para automatizar bombas que fazem sucção de água de um poço, né, bombas de recalque. Então, o CLP ele pode ser utilizado em diversas áreas diferentes. Então, não tem um CLP específico apenas que só serve para você usar na indústria de alimentos, que não pode ser usado na indústria metalúrgica, automobilística, química, petroquímica, né? Então, não existe isso. O CLP ele é meio que genérico para você usar em várias áreas. Então, ele vem com alguns recursos que são de uso geral. Então, você não vai usar todos os recursos numa única aplicação, tá? Então, lembrando que o Zélio, ele é um tipo de controlador mais simples, né? Bem didático, porque você pode fazer em casa, né? Os grandes CLPs, eles exigem licenças de software que são caríssimas. Então, você fatalmente não teria isso em casa, tá? Então, por isso nós não utilizamos programas de CLPs grandes, porque a lógica é a mesma. A lógica que você aprende aqui para programar algo mais simples, também vai ser a mesma lógica para programar um CLP grande. A diferença é que você vai ter mais instruções, tá? Quantitativamente maior, tá? Uma coisa interessante é falar que o CLP ele veio de um conceito que, antes de existir CLP, existia uma coisa chamada SDCD, Sistema Digital de Controle Distribuído. Então, o SDCD é um painel, ele é um painel que reunia as variáveis do processo, né? Um painel elétrico, e aí tinha ali os botões para a pessoa interagir com o processo, tinha ali as lâmpadas, os indicadores, né? E ali na sala de controle, cada variável vinha por meio de um condutor, um par de condutores, e era então colocada ali naquele painel para o operador poder ver o que estava acontecendo, né? Não era algo assim digital, como nós temos hoje no CLP. Então, as pessoas, para controlar o processo a partir de uma sala de controle, utilizavam o conceito de SDCD. Só que isso foi sendo otimizado, né? E nós chegamos no controlador lógico programável, que é um equipamento pequeno, que é um computador monstro, né? Um computador muito poderoso, muito potente, ele tem capacidade de processar dados numa velocidade muito grande, com uma estabilidade muito grande. E aí você consegue solucionar problemas que existem na indústria com esse tipo de equipamento, você consegue controlar robôs. Aqui tem um exemplo, uma imagem de um robô que ele retira os tabletes de chocolate de uma esteira e coloca em outra, né? Coloca numa embalagem, por exemplo, né? Então, esse manuseio delicado que é preciso ter em diversas áreas, até mesmo na medicina. Inclusive, hoje eu estava numa clínica para ser atendido, e estava lendo uma revista que estava lá, e eu vi, numa revista médica, uma cirurgia feita por robôs.
Isso é muito legal. Então, você tem vários equipamentos lá e são robóticos, né? Então, hoje, a robótica, né, a automação, ela está presente em muitas áreas. Então, muito interessante esse nosso conhecimento. Aqui nós aplicamos na indústria, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses temas aqui que eu vou falar, que eu vou colocar para vocês, e depois nós vamos voltar ali na parte de programação e a gente vai falar um pouquinho sobre o FBD, em linhas gerais, para vocês interpretarem bem como é essa programação, tá? Bom, primeira coisa que a gente coloca aqui na nossa aula, sempre tem uma perguntinha, né, para incitar aí a curiosidade de vocês, né? Como solucionar problemas utilizando-se o CLP? Então, você sabe como fazer isso? É porque o CLP, o que ele faz? Ele é, na verdade, um computador que executa tarefas. E essas tarefas vêm de instruções. Então, você tem ali, por exemplo, uma receita de bolo, né? Faz de conta. Então, como que você faz um bolo? Ah, você pega o ingrediente A, o ingrediente B, o ingrediente C, mistura tudo, leva ao forno, aguarda um tempo e está pronto, né? Um resumo só, né? O CLP, ele funciona também com essa sequência. Então, você vai introduzir essa sequência na programação, ele vai realizar a execução dessas linhas de instrução. Ele vai executar fielmente cada uma dessas linhas. E, inclusive, é possível que você programe eventos que, caso ocorram, ele faz um teste lógico, né? Se tal sentença for verdade, faça isso. Se não, faça aquilo. Então, esse tipo de programação é possível usando CLPs, né? Então, por exemplo, se um cilindro pneumático está avançado, então atue a válvula para retorná-lo, por exemplo. Então, só vai retornar se estiver avançado. Então, ele vai testar primeiro a condição de avanço para operar o retorno. Então, existe uma série de tipos de programação que a gente usa, né? Normalmente, nós temos programações que são feitas a partir de normatização, tá? Que a normatização é aquilo que a gente acabou vendo nas últimas aulas, né? IEC 61313, né? Então, tem lá as formas de programar. Então, existem linguagens de programação previstas pela IEC 61313 que aceleram em até 80% o tempo que você leva para desenvolver uma solução de problema com o CLP. No entanto, se você for ficar tentando resolver por tentativa e erro, às vezes você nem consegue resolver, porque chega num momento que você não sabe mais o que você está fazendo. De tanta linha que você foi colocando ali, já não lembra mais o que tem para trás, o programa está muito grande, pouco eficiente, consumindo muita memória e não resolve nada. Então, para você resolver de forma eficiente, eu recomendo a você que utilize técnicas que são normatizadas para a programação de CLP. Não estou falando da linguagem, estou falando da técnica de programação para solucionar o problema, tá? Então, técnicas que são intuitivas, cada um faz do seu jeito. Pode ser que tenha uma pessoa que tem mais experiência, já trabalha há algum tempo, já viu, já decorou como é que resolve, só que quando aparece uma coisa diferente, ele não sabe fazer, tá? E técnicas que dão a você o potencial de criar soluções autonomamente. Essas técnicas, por exemplo, levam em consideração máquina de estados finitos, por exemplo, é uma delas. Você também tem o próprio SFC, que é Sequential Function Charts, que vem do Graph7, tá? Então, o Graph7 eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui para vocês, tá? No meu livro tem mais, vocês podem pegar lá e tem lá as explicações também. Eu quero que vocês leiam o livro justamente para isso, para ter essa autonomia. E dá para fazer os testes com o Zélio Logic. Então, quem quer aprender mais, por favor, faça os seus programas do Zélio, vocês vão testar as ideias de vocês e vão ver que é bem legal, tá joia? Então, vamos lá. Quando a gente pega um problema para solucionar, primeira coisa, a gente tem que interpretar algumas variáveis, algumas características que esse problema tem, tá? Então, em primeiro lugar, definir tipos de tarefas. Que tipo de tarefa está vinculado a este problema que você quer solucionar, tá? Então, você vai lá e identifica, bom, o meu problema aqui, ele pode ser uma tarefa contínua. Ou então, eu tenho uma tarefa que ela é descontínua, tá? Então, existe também uma pergunta que você deve fazer do tipo de lógica que está por trás desse problema, né? Quais são as regras que eu preciso respeitar? Eu coloquei do lado aqui uma pilha de chocolate, tá? Não tem a ver com a automação, o chocolate, mas a fabricação do chocolate, sim. Porque o chocolate, ele é o quê? Uma receita, né? Ele tem lá os seus ingredientes e sua forma de preparo. Então, o
chocolate é algo, assim, muito legal, eu gosto muito, acho que vocês também devem gostar, e vai fazer vocês lembrar disso, tá? Vocês lembrarem disso. O chocolate, ele requer um procedimento, ele requer toda uma receita, uma forma de preparo, os ingredientes devidamente aquecidos, enfim. Isso tudo para fabricar em escala é algo trabalhoso. Não tem uma pessoa pondo a mão ali, tem um robô que faz isso, tá? Então, as máquinas são automáticas, enfim. Então, para a gente chegar nisso, vamos por partes, né? Olhando passo a passo. Então, o primeiro passo que eu considero importante aqui é definir alguns tipos de tarefas. Então, vamos por partes. Quais são as tarefas que existem normalmente, tá? Na maior parte dos casos. Nós temos um exemplo, tarefas que são contínuas. O que é uma tarefa contínua, pessoal? É uma tarefa que ela não pode ser interrompida. Então, eu comecei a fazer um processo aqui, ó, estou produzindo energia elétrica. Coloquei aqui um exemplo de turbinas, né? Turbinas de uma usina hidrelétrica. Então, tem ali várias turbinas. Quando falta energia elétrica, o que acontece? Acontece o caos. Hoje em dia, ninguém mais suporta viver sem energia elétrica, né? Todo mundo tem smartphone, todo mundo tem alguma coisa no sentido, precisa de energia para carregar a bateria, senão vai morrer todo mundo. Parece o fim dos tempos, né? Mas é assim mesmo, o sistema bancário depende de energia elétrica, telecomunicações depende de energia elétrica, indústrias depende de energia elétrica, tá? Nossas casas dependem de energia elétrica, iluminação pública, qualquer coisa que você pensar hoje depende, pré-requisito é energia elétrica. Então, é um tipo de produto, tá? A energia elétrica. Energia, o que ela é? É a potência que você consome, tá? No tempo que você está utilizando ela. Então, você tem lá uma geladeira que consome 400 quilowatts, tá? Por exemplo, né? Monstro de uma geladeira, né? Muito menos do que isso. Então, 0,4 quilowatts, né? Isso daí fica ligado durante 1 hora, então 0,4 kWh, né? Então, esse equipamento, ele tem ali uma energia, que é a potência no tempo, né? Isso aí, pessoal, a gente já sabe. Então, o importante aqui é lembrar que a energia elétrica, nesse exemplo, como tem outros exemplos também, é um tipo de produto que não pode cessar o fornecimento, tá? Telecomunicações, são coisa de primeira ordem, não posso parar produção de serviço de telecomunicações. Você aí, de repente, paga um serviço de internet. Por algum motivo ou outro, cai a internet do seu bairro, da sua casa, porque rompeu uma fibra ótica, rompeu um cabo, né? E aí você fica sem internet. Isso é muito desagradável, porque você pode estar assistindo a sua aula, assistindo o filme que você gosta, a série, pode estar fazendo um trabalho, usando uma pesquisa, e depende daquela internet para terminar. Enfim, hoje nós somos dependentes disso. Então, exemplos de produtos que são oferecidos continuamente, eles não podem ser interrompidos e têm uma característica. Eles prezam pela máxima produtividade, tá? Então, produz o máximo possível ali no tempo, tá? Então, tem essa característica. Uma outra característica é que requer uma redundância operacional. O que isso significa? Por exemplo, você tem que ter turbinas ali para produzir energia elétrica, certo? O que acontece? Se uma dessas turbinas quebrar alguma coisa, que ela tiver que ser parada ali, tiver que ser dada manutenção nela, eu tenho que ter uma segunda para operar redundante a essa primeira, ou seja, eu tenho que ter uma reserva. Tá? O que é redundante é o reserva, né? Então, todo equipamento que opera continuamente precisa ter um reserva, precisa ter um plano B. E aí isso não pode ser assim algo muito demorado, não. Ele tem que ficar ali conectado ao sistema e entrar o mais rápido possível, né? Para que ele tenha ali eficiência. Evitar ao máximo o impacto disso aí, né? Dessa troca. É interessante lembrar também que esses equipamentos precisam ser muito robustos, tá? Aquilo que é para produção robusta, para produção ininterrupta, né? No caso dos processos contínuos, os equipamentos têm que ser selecionados ali com um critério de qualidade para que eles não interrompam a sua disponibilidade, tá? Então, processos de produção contínua, tá? Então, aí você tem uma tecnologia de automação voltada para isso. Existem produtos que são feitos, né, em termos de CLP, sensores, atuadores, que são feitos para processos contínuos. E existem tecnologias de automação que são feitas especificamente ali para atender melhor, tá?
indústrias que têm processos descontínuos ou por batelada, tá? Batelada é a mesma coisa de lote, né? Processo descontínuo. Mas não estou dizendo para vocês que tem um CLP que só serve aí, que não serve em outro lugar. Não, não é isso. É uma solução pronta. Essas soluções, elas vêm de encontro ali com softwares, com sistemas de gestão, tá? Que tem a ver com a organização do funcionamento do processo. O CLP que você vai usar aqui, você pode usar em outras indústrias que têm processos contínuos também, não tem problema nenhum, tá? Então, na batelada, você tem produção intervalada. Então, ele vai produzir um lote, por exemplo, de 10 toneladas de uma ração, uma fábrica de rações, tá? Então, 10 toneladas. Ele vai falar qual que é o ingrediente, quais são os ingredientes que precisa. Precisa de ingrediente A, B, C, D, E, né? Então, ele vai lá, liga o processo, começa a misturar um com o outro, com o outro. Então, leva um tempo, terminou aquele lote, pum, parou. Ele vai descarregar, né? E aí, para começar o outro lote, tem um intervalo, né? Então, esses intervalos permitem que sejam feitas manutenções, né? Você pode, então, identificar ao longo do funcionamento peças que precisam ser substituídas, ou mesmo ajustadas, lubrificadas. Você vai fazendo isso nesses intervalos entre uma batelada e a outra. Então, você tem essa vantagem de ter um olhar sobre o processo. A produtividade não é tão grande quanto no processo contínuo, porém, você tem mais controle, inclusive, do volume de produção. Esse controle de volume de produção significa que você consegue contrabalancear situações de mercado. Por exemplo, existe um fornecedor de sua matéria-prima que está situado no Oriente Médio. E aí, por algum motivo, aconteceu um desastre natural e aquele fornecedor não consegue enviar o produto dele mais para você. Você tem que passar a comprar de outro cara, então vai demorar um pouco para chegar. E aí, o que você faz? Você começa a criar estratégias de comprar no mercado interno e acumular isso antes que fique caro demais. Então, você consegue controlar o quanto você entrega para o seu cliente, consegue restringir mais a sua venda, para você não entrar numa matéria-prima muito cara que você não vai conseguir repassar depois o preço. Então, essas alterações sazonais de preço também influenciam na aquisição de matéria-prima, e vocês da engenharia de produção sabem isso muito bem. Então, por isso, a indústria que trabalha com batelada tem essa facilidade, contratação por demanda, por exemplo. Então, você contrata as pessoas que você precisa para dar conta daquele lote que você vai produzir. E se você for produzir outro que é menor, como você contratou por demanda, você tem impacto mínimo, porque essas pessoas já estavam ali só para fazer aquele lote. Aí você contrata de novo só para outra demanda que possa ser menor. E assim por diante, tá? Então, só para lembrar, a automação normalmente ela é dividida em processos contínuos e processos que são descontínuos, ou chamados também de BEF, né, do inglês, e que significa batelada, tá? Aí, nós temos mais um item que eu citei lá, que são as tarefas e o tipo de lógica, tá? Como nós já falamos ao longo das nossas aulas, tem a parte da lógica que ela é combinacional e a lógica que ela é sequencial, né? Na hora de programar o CLP, tem que levar em consideração isso daí. Porque a lógica combinacional, ela vai levar em consideração a combinação de entrada das variáveis. Então, você tem lá um sensor dizendo que tem água, o outro sensor está dizendo que tem água, combinou os dois sensores. Então, a combinação, para ver se vai ligar uma bomba, uma válvula, por exemplo. Já a lógica sequencial, ela leva, além de levar em consideração o valor das variáveis, ela leva em consideração o valor anterior que essa variável tinha. Então, isso aí é muito útil quando se trata de temporização, contagem, entre outras coisas. E aí, na programação de CLP também tem, tanto combinacional quanto sequencial, tá? Então, aí, a combinacional, como exemplo, existem as portas lógicas que fazem isso, porta E, porta não, a porta que é só um buffer, que tudo que entra sai, a porta NAND, enfim, são portas lógicas, aqui não faz sentido ficar desdobrando sobre isso, tá? É só para vocês saberem mesmo que existem essas portas aí, esses recursos, tá? E a lógica sequencial. A lógica sequencial, como eu disse, é aquela lógica que leva em consideração o estado anterior das variáveis que estão sendo amostradas. O maior símbolo das lógicas sequenciais é o flip-flop, tá? Então, o flip-flop é um componente eletrônico que reúne algumas portas, né? Que aí você consegue construir lógicas que tem, por exemplo, osciladores biestáveis, né? O que é um oscilador biestável? Imagina um aparelho que tem um botão que você aperta, ele liga. Se você apertar de novo, ele desliga no mesmo botão, tá? Então, o flip-flop ele funciona mais ou menos assim, ele recebe um pulso,
na sua entrada, ele muda de estado na saída. Se você colocar outro pulso, ele muda de estado de novo. Então, é biestado. Então, fica chamado de biestável os estados de saída desse oscilador. Tá? Mas não é só isso, não. Os flip-flops são os componentes bases, tá? Da montagem dos LEDs e das memórias. Memória que você está usando agora porque está me assistindo. Se você está me assistindo no smartphone, está me assistindo no computador, não importa. Você está usando memória RAM. Essa memória RAM é toda feita de flip-flops. Bom, agora, o próximo passo seria, depois que você já identificou o tipo de processo contínuo, descontínuo, e também identificou a lógica, tá? Se ela é sequencial, se ela é combinacional, agora falta você implementar isso tudo no seu ambiente de programação. E aí você vai olhar, qual que é meu ambiente de programação? Aqui é o Zélio. Tá? Se fosse um CLP da Schneider, que não é o Zélio, que é um maior, é outro ambiente de programação. Se é da Siemens, é o TA Portal, por exemplo, né? O Simatic. Se é um Rockwell, tá? Você tem lá o RS Logic 5000. Então, cada fabricante tem o seu programa lá, a sua interface. Só que daí, a programação, a linguagem de programação, vai daquela que você tem disponível no seu controlador. Normalmente, a maior parte dos controladores tem, no mínimo, o ladder. Depois do ladder, tem também outras linguagens, como Function Block Diagram, que daí são blocos de função, né? Blocos de funções. Aí você tem diagramas de blocos de funções, que é o FBD, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, tá? Então, nesse segundo passo, você definindo a lógica do processo, eu entendi como é que funciona, pelo menos como deve funcionar, né? Então, no caso de um controle de nível de tanque, então tem ali 3 sensores, por exemplo, um sensor de nível baixo, um sensor de nível médio, um sensor de nível alto, né? Então, qual que é o entendimento da lógica? Bom, eu quero que quando a água entrar, né, começar a entrar, primeira coisa, o controlador vai testar se tem água dentro do tanque. Ele vai testar como? Testar cada um dos sensores. Para testar isso, ele vai ver o nível lógico deles. Então, se tem água, o nível lógico é 1. Se não tem água, o nível lógico é 0. Então, se está 0 no de baixo, que é o sensor mais embaixo do tanque, né, nível baixo, significa que ele está vazio. Se não tem água no primeiro de baixo, não tem como ter água para cima, não é mesmo? A água não voa sozinha ali, né? Então, eu preciso ter, no mínimo, a água que está embaixo. Então, testou aquele sensor ali. Os demais também sendo testados, é bom, mas o mais importante é o de baixo. Testou ele, já não tem água, vai abrir a válvula lá em cima. A resposta do controlador automaticamente é ligar a válvula. E a água vai entrando no tanque, logo vai ter água no primeiro sensor, ok. Não tem água no segundo sensor, continua enchendo. Chegou no médio, ok, continua entrando água ainda. Isso é lógica que mostra como funciona, tá? E aí, quando chegar no sensor de cima, e os demais também estiverem ligados, significa que tem água nos 3, né? Aí para de funcionar a válvula de entrada, tá? Então, isso é a lógica. A lógica você descreve ela conforme funciona o processo. Tá? Então, você definiu a lógica. Essa aqui é uma lógica combinacional, porque ela só combina o estado das variáveis. Não tem uma sequência aqui, tá? Existe sim uma sequência do sensor de baixo com o do meio, com o de cima, mas isso não é sequência, tá? Que leva em consideração para tornar um sistema sequencial, tá? Aqui é um sistema combinacional. E aí você vai implementar as rotinas de automação, as rotinas que são baseadas nas lógicas e, ou, não, tá? Que nós vimos anteriormente. Então, aqui a gente vai fazer isso, tá? Por exemplo, caso de uma furadeira que você vai automatizar. Isso aqui é um caso didático, tá? Tem muitos livros que trazem casos assim parecidos. Aqui, no caso, eu citei aqui, fiz um desenho de uma furadeira de bancada que mostra ali uma furadeira comum, só que aí a gente vai automatizar ela. Não tem automação ainda, vamos automatizá-la. Então, você tem ali 3 sensores, um sensor H, um sensor B1, um sensor B2, onde H é o sensor inicial, tá? Que vai dizer assim, ó, quando eu for ligar essa máquina, ela tem que estar parada aí no H. O H é o pré-requisito de início. Se não tiver no H, não pode ligar essa máquina. Significa que o mandril dela, o cabeçote, está em alguma posição intermediária. Não pode. Ela tem que estar ali no H. Então, se eu ligar ela, se eu apertar o botão liga, tem um botão liga ali, ela só vai ligar se ela estiver parada no momento inicial dela ali. Então, já tem, olha só, condições ali da lógica, né?
E aí ligou, ela começa, liga o quê? Liga o motor ali, no caso da furadeira, para furar, né? Então começa a girar. Mas como é que fura? Para furar tem que girar num dado sentido. A broca do outro lado não vai furar, ela é feita para cortar num lado só. Então vai girar no sentido horário, né? Para girar no sentido horário, então o motor da furadeira é acionado nesse sentido horário e então começa a girar. E aí, como que eu faço que ela avance para a peça? Então eu tenho outro motor que é o motor da coluna. Esse motor da coluna então aciona a coluna no sentido descendente. E depois que ele termina de furar a peça lá embaixo, ele precisa voltar. Então, esse motor tem que ser acionado no sentido contrário, sentido ascendente, para puxar novamente a coluna para a posição inicial. E na medida que essa furadeira vai furando, ela vai descendo esse cabeçote e ele encosta no sensor B1, que é como se fosse o início da usinagem, né? E aí troca de velocidade, ele vai avançar mais lentamente, porque na peça, na usinagem, ele não pode ir muito rápido, ele vai avançar lentamente, né? Até chegar no final. Quando chega no final, ele encosta do sensor final, que é o B2, e aí ele pode retornar, né? Para que tudo isso funcione, tem mais um pré-requisito, que é o sensor de peça. Tem um sensor que indica se a peça está na posição e se permanece naquela posição. Se ele, porventura, sair dessa posição por algum motivo, a máquina tem que parar também. Isso aí pode causar um acidente. Então, isso tudo faz parte da lógica. Então, você analisa o funcionamento da máquina. E tem também o botão desliga, né? O botão desliga é para você desligar. Se quiser desligar a qualquer momento, você aperta o botão desliga, ela desliga. O que é desligar? Desligar é voltar no começo, tá? Do zero. Então, ela vai ter que desligar os motores dela, ela volta e para ali onde tem que parar, né? Ela tem também o botão emergência. Emergência, ela tem que parar a saída, porque pode ter enrolado em alguma coisa, pegado a mão do operador, tá? Então, tem o botão emergência para esse fim. Enfim, esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não é para a gente avaliar se está certo ou não essa lógica, é só para você pensar didaticamente em uma situação real, tá? Coloquei aí uma situação real para vocês pensarem, tá? Que tipo de processo que é esse? Olhando para isso, lembrando do que eu acabei de falar para vocês. É um processo contínuo ou é um processo de batelada? O que vocês acham que é isso daí? Para saber se é batelada, é só pensar. Existe um começo, um meio e um fim? Existe. Tá? O começo é quando você põe a peça, o sensor de peça detecta, tá? E você vai lá, aperta o botão liga na posição inicial. Esse é o início. O meio é quando ela começa a usinar. Ela começa a usinar, tal. Terminou de usinar, para na posição inicial novamente. Significa, então, que chegou ao fim. E aí você tira essa peça daí e coloca uma outra peça para fazer de novo o mesmo ciclo. Então, entre você tirar e colocar outra, tem um intervalo. Então, esse aqui é um processo descontínuo, processo de lote, processo de batelada, tá ok? Então, a lógica desse processo é uma lógica combinacional também, uma lógica que combina o estado lógico de variáveis de entrada, né? Quem são as variáveis de entrada desse meu processo aí? Olhando para esse processo, o que é entrada e o que é saída para nós aqui? Bom, entrada tem várias. Vamos enumerar. Botão emergência é uma entrada. Se eu apertar ele, vai acontecer alguma coisa lá dentro. Então, em função da entrada em emergência, vai ter uma intervenção no programa a qualquer momento. Qualquer outra entrada, botão desliga. Botão, gente, é sempre entrada. Sempre, tá? Não tem botão de saída. A não ser que ele tenha uma luz dentro dele, que quando você aperta, ele acende, aí vai ter uma entrada dele apertado e a saída da lâmpada, né, acendendo. Mas, botão de emergência, botão desliga, botão liga, são todos dispositivos de entrada. O que mais tem de entrada aí, pessoal? Os sensores. Sensor H, sensor B1, sensor B2. Mais entrada. Então, já contei 6 entradas aí só nessa primeira contagem. E tem mais um sensor ali de peça, tá? Esse sensor de peça é que segura não, ele vai detectar a peça, tá? Se tiver a peça, começa o processo. Se não tiver, não começa. Se a peça sair do lugar, por exemplo, o sensor vai detectar isso, vai ter que parar o processo também. Então, é tudo por aí. Então, você tem aí 7 variáveis de entrada só nessa brincadeira. E aí, você tem também as variáveis de saída. Quem são as variáveis de saída? Eu tenho variável de saída. Motor da furadeira, tá? Para ligar ele, só para ligar. Liga o motor. Aí eu tenho motor da furadeira sentido horário e motor da furadeira sentido anti-horário. Lembra que eu falei para vocês que para cortar a peça, para furar, é no sentido horário? Terminou de furar, para o cabeçote voltar na posição inicial, ele tem que parar de furar e virar no sentido anti-horário para ele poder sair da peça.
no retorno. E, além disso, o motor da coluna também tem que avançar no sentido descendente e no sentido ascendente. Então, com isso, eu tenho motor da furadeira ligado ou desligado, né? Eu tenho motor da furadeira horário, anti-horário, motor da coluna descendente e ascendente, tá? Então, só ali, ó, eu já tenho essas variáveis de saída do meu processo, tá? Então, aqui só para a gente pensar, poderia ser qualquer outro processo, é assim que você faz. Identifica primeiro quem são variáveis de entrada, quem são variáveis de saída. E aí você olha para o seu controlador e vê se ele dá conta, porque ele tem que ter um mínimo de entradas e saídas, nós chamamos de I/O, tá? Sempre falamos em termos de I/Os. Então, I, tá? I de input, a gente lê I porque é do inglês, input. Input é entrada. Então, quantos I/Os tem no seu sistema? Quantas inputs barra outputs, saídas, tá? Quantas entradas e saídas tem o seu processo? Então, a gente contou aí a quantidade de entradas e saídas, e isso, teu controlador tem que ter no mínimo essa quantidade aí. Eu normalmente calculo, tá? Eu deixo 30% do CLP sobrando, no mínimo, para poder expandir, fazer um pouco mais de ajuste depois, que normalmente vem isso daí. Você faz um projeto para automatizar a máquina, passa um período de tempo lá, o cliente vem pedir para colocar mais um recurso, só que daquele controlador que você colocou ficou no limite já. A gente não faz isso. A gente normalmente coloca um CLP que sobra entrada e saída, tá? Pelo menos 30%, para permitir expansões futuras. A menos que você já tenha uma máquina que está muito bem testada e não tem mais nada para mexer, e você vai fabricar essa máquina para vender. Aí é legal você fazer enxuto mesmo, porque não vai mexer mais. Isso aqui é um produto. Então, você pega o controlador mais próximo daquele limite de entrada e saída, coloca ali e tchau, tá? Nesse caso, é isso mesmo. Bom, agora a gente vai para a programação Graph7, tá, pessoal? Desculpem, FBD lá no Zélio, e tem o Graph7 lá dentro, tá? Então, eu quero mostrar para vocês. Eu vou parar aqui os meus slides, e aí a gente vai lá para o nosso ambiente Zélio, tá? Eu vou compartilhar aqui o programa Zélio, tá? Para a gente poder mostrar para vocês como que funciona essa programação FBD, né? Uma vez que nem todo mundo ainda se familiarizou, tá? Então, vou pegar aqui. Tá, então, eu peço aí que seja subido aí o compartilhamento desse Zélio aí para nós, daqui a pouco ele já coloca para vocês aí, tá? Para a gente poder falar sobre essa programação. Então, eu já estou com ele aqui na tela. Isso, obrigado. Então, o Zélio, pessoal, vocês devem ter instalado aí no computador de vocês, tá? Esse programa que vocês estão vendo aí na tela, tá? E a gente já sabe fazer alguma coisa, eu coloquei alguns vídeos para vocês lá. Aqui eu vou trabalhar com um novo programa, tá? Eu vou escolher aqui um controlador. Eu peguei do canto superior direito aqui, o SR2B201FU, tá? Então, esse aqui é um modelo de controlador que ele tem 12 entradas digitais e 8 saídas digitais a relé, tá? Então, vou avançar aqui, vou pegar aqui, ó, FBD, tá? Então, o FBD é uma linguagem de programação de CLP. Vou avançar, tá? E aqui a gente vai criar um novo projeto, ó. Então, aguardar um minutinho só para ele carregar, beleza? Tá? Então, esse novo projeto tá aí, ó, ele já carregou para nós. Ele mostra aqui na lateral, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu acho que não, né? Mas na lateral esquerda, vou descrevendo aqui, ó, você tem as entradas, ó, I1, I2, I3, I4, I5. Identifiquem aí na lateral esquerda da minha tela aí, tá? Da telinha do Zélio. Essas são as entradas, ó, I1, I2 até o IC, tá? Porque ele vai até I9, depois começa com letras IA, IB, IC, tá? Então, essa lateral esquerda são as entradas do seu controlador. Como eu disse, 12 entradas, tá? Então, I9 até IC, tá? Então, são 12 entradas aqui e as 8 saídas à direita, tá? Então, você tem Q1, Q2, Q3 até Q8, tá? Que são os relés de saída desse controlador. Esse espaço branco grandão aí é o lugar que a gente vai fazer o programa, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma lógica bem simples aí para vocês entenderem, né? E depois eu vou falar um pouquinho do Graph7, tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, prestem bastante atenção, depois vocês vão poder também assistir, né, gravado esse material,
porque a aula fica gravada depois, tá? Então, eu vou pegar aqui uma entrada, tá? Eu preciso pegar uma entrada. Nesse momento, eu vou pegar uma in mesmo, uma entrada normal. Eu pego e arrasto ela e solto em cima da entrada aqui, I1. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer para vocês assim, isso aqui vai ser um botão liga, por exemplo, né? Então, eu posso clicar 2 vezes nele e selecionar até a imagem de um botão, se eu quiser. Aqui tem algumas figuras, ó, de botão, tá? Vou pegar esse botão aqui. Vou chamar isso aqui de liga, né? Eu posso até clicar nesse comentário aqui para aparecer escrito lá, liga, né? Olha só, já ficou ali a figura do botãozinho, liga, tá? E eu quero colocar aqui também um botão desliga. Então, eu vou de novo lá no in, pego lá o in, que é a entrada, né? Arrasto em cima da entrada 2. E eu vou colocar a figurinha também aqui, ó. Desse outro botão um pouquinho diferente, chamar ele de desliga. A escolha do ícone é com vocês, tá? Não tem problema nenhum escolher diferente, tá? A função vai ser a mesma. Então, eu coloquei um botão liga e um botão desliga. E aqui, eu vou colocar na saída alguma coisa para a gente fazer funcionar, para você ver como é que funciona, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, out, que é saída, vou escolher o ícone out e vou colocar lá. Muito bem. Também vou clicar 2 vezes nele, vou colocar assim, ó, essa torneirinha aqui, ó. Torneirinha, porque daí quando eu ligar ela vai sair uma água dela, tá? Então faz de conta que essa aqui é a nossa válvula. Válvula 1, tá? Que vai encher o nosso tanque, por exemplo. Então tá ali a nossa torneira. Bom, tranquilo. Eu vou utilizar uma lógica, tá? Uma lógica que vai dizer assim: se eu pressionar o botão liga e não pressionar o botão desliga, olha que legal a minha fala. Se eu pressionar o botão liga e não pressionar o botão desliga, olha só. Eu já sei que o botão desliga é não. Veja, não pressionar o desliga. Então, não, eu vou na lógica, ela vou pegar não, ó, não, não, not. Vou colocar ali o not e vou ligar o desliga nele, ó. Então, desliga vai no not. Então, não para o desliga. E aí eu quero pressionar o botão liga, tá? Eu pego a lógica de novo, a lógica E, tá? Por que E? Porque eu preciso que essa condição, botão liga e não pressionar o botão desliga, vai resultar no acionamento da válvula, por exemplo. Nesse caso aqui, bem simples, tá? Então, fazendo a leitura do que está aqui, ó, eu tenho o botão liga, vai direto para a lógica E. Então, é botão liga e não botão desliga. Essa é a leitura que você faz, tá? Então, é liga e não desliga, tá? E aí a válvula vai funcionar. Então, a gente põe na simulação. Primeiro eu vou salvar, né, pessoal? Normalmente a gente salva o programa, porque se acontecer alguma coisa no computador, a gente não tem nenhum tipo de problema ali, né? Então, tem uma pastinha chamada Zélio ali, que eu sempre salvo todos os meus programinhas, né? Então, vou colocar assim, ó, prog1 fbd. Você pode pôr o nome que você quiser. Tá? Salve em algum lugar que vocês lembrem depois, né? E aí eu vou simular, vou clicar no ESC simulação, tá? E clico sempre no Run. Se eu não clicar em Run, não vai rodar, tá? Vai ficar apertando a vida inteira, aqui não vai funcionar. Então, clique em Run. A gente vai olhar o que está acontecendo. O que acontece com a válvula nesse momento? Nada. Olha só, está escrito Off. A nossa torneirinha está escrito Off. A linha está azul. Significa que não está ligada essa linha aqui, tá? Mas observem a linha que sai da porta não, da porta not. Essa linha está vermelha. Por que ela está vermelha? Porque ela está ligada. Mas por que ela está ligada? Porque o botão desliga está solto. Eu não estou apertando o botão desliga. E quem é que vai ligar alguma coisa apertando o botão desliga também? Ninguém. Ninguém faz isso. Mas se apertar o botão liga e o desliga, a prioridade é para quem? Vai ligar ou não vai? Não pode ligar, porque o botão desliga sempre é prioridade, tá? Então, o botão desliga liberado,
ele não está produzindo nenhum sinal. Lembra que eu ensinei para vocês? O botão aberto, ele não produz nada. Quando eu escrevo 1 nesse botão, aí ele muda de estado, né? Então, quando ele muda de estado, ele envia 1. Então, o botão liga também está off, ele está liberado. Mas, se eu apertar o botão liga aqui, ó, vou apertar o botão liga. O que acontece? Ó? Vou apertar e deixei apertado. Ele passa para on. Passando para on, o que acontece com a válvula? A válvula está aberta. Veja que toda a linha ficou ligada e a válvula está aberta. Ou seja, a saída do CLP está ligada. Se eu tivesse um motor, uma válvula, lá o fiozinho ligado ali na saída do CLP, estaria ligado aquele equipamento agora, tá? Então, só para vocês terem essa noção, tá joia? Se eu pressionar o botão desliga, o que vai acontecer? Ele vai desligar. Por quê? Nesse momento, a lógica E, ela testa, tá? O que ela testa? Se as duas entradas estão em 1, se alguma entrada estiver em 0, simplesmente a saída vai ser 0. Porque esse é o resultado da lógica E. Eu posso ter ali 4 entradas, por exemplo. Tá? Para ter 1 na saída, tem que todas elas sejam igual a 1. Ou pelo menos eu tenho 1, mas não tem nenhuma em 0. No caso que não está montada, né? Mas todas que estão ligadas ali tem que estar em 1 para ela soltar 1. Se uma delas estiver em 0, ela já libera 0 na saída. Então, isso aqui é uma lógica E. Então, a lógica E, ela multiplica 1 com 0. No caso, 1 vezes 0, 0, então a saída vai dar 0, tá? É assim que ela funciona. Então, isso aqui é uma lógica simples, uma lógica combinacional, tá? Vou parar a simulação aqui. Uma lógica bem simples. Eu poderia trabalhar com a lógica OU, tá aqui a lógica OU, ó, seria assim a lógica OU, tá? Poderia trabalhar com a lógica AND com o NOT junto, tá? Uma OU com o NOT junto, tá? Aqui é o NOR, tá? Mas as principais são a AND, tá? Que é a E, a OR, que é a OU, e a NOT, que é a não. Dessas três são feitas todas as outras, tá? Então, uma noção aí de lógica com elas. Agora, se eu tivesse uma situação, vou deletar isso daqui, tá? Se eu tivesse uma situação em que nós temos etapas, tá? No programa. Eu tenho etapas. Então, eu trabalho com SFC, que é o graph set. E aí, eu tenho aqui, sempre que utilizar o init step para começar. Tá? O init step é a etapa inicial 0, tá? Então, a etapa inicial, ela pode depender de alguma coisa, de uma transição, tá? E eu tenho os steps, que são os passos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a etapa 1, para vocês entenderem melhor. Então, vamos supor que o meu programa seja assim, ó. Na etapa 1, quando eu pressionar o botão liga, vai ligar essa válvula aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui a saída da etapa, eu coloco ela lá na válvula, tá? Vamos pensar que eu tenha mais uma etapa. Vou colocar aqui, vou puxar aqui. Tá? E eu tenho mais uma válvula aqui, ó. Vamos pensar, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar, tá? Então, essa aqui vai ser a válvula 2, tá, pessoal? Então, válvula 2. Então, eu tenho a etapa 1 e a etapa 2. Eu posso até dar nomes aqui, ó, chamar isso aqui, ó, de etapa 1. Essa daqui vai ser a etapa 2. 2 etapas apenas. Tá? Então, na etapa 2, está aqui. Como que funciona o programa FPD em SFC? Tá? Ele funciona em sequência, de cima para baixo. Então, primeiro ele vai executar a etapa 0. A etapa 0 geralmente não tem nada nela. Tá? Vai ficar aguardando acontecer alguma coisa para ir para a etapa 1. Então, essa aqui é a minha etapa 0. Aí, o que eu faço aqui? Eu faço um loop, que faz de conta que eu tenho 2 etapas no meu programa. Porque quando ele chegar lá embaixo, ele vai retornar. Tá? Retorna para a etapa 0 novamente. Tá? Então, vamos pensar que eu tenho o botão liga, eu tenho aqui um sensor, tá? Vou colocar aqui um sensor, uma input novamente. Então, isso aqui é um sensor de nível. Vamos pensar que eu tenho um sensor de nível lá. Vou pegar esse aqui mesmo. Então, sensor 1. Sensor 1.
Tá? Então, o botão liga é a condição inicial da etapa 0. Tá? Quando você mandar rodar o programa, ele vai estar parado na etapa 0, não vai acontecer nada. Quando você apertar o botão liga, ele vai sair da etapa 0 e vai passar para a etapa 1. Na etapa 1, ele vai executar o que está vinculado à etapa 1. Por exemplo, é ligar a válvula. Então, faz de conta que ligou a válvula, começou a encher um tanque lá. Quando chegar no nível que esse sensor aqui detectar, vai sair da etapa 1, tá? Vai desligar essa válvula aqui e vai ligar a válvula do segundo tanque, vamos pensar. Tá? E aí, eles vão pegar aqui, ó, vou colocar um outro sensor. Estou criando isso agora, tá, pessoal? Só para a gente fazer uma coisa didática com vocês. Então, tem 2 tanques lá. Eu tenho o sensor 1 do tanque 1, sensor 2 do tanque 2. Então, o tanque 2 vai estar sendo preenchido aqui por essa válvula 2. E quando chegar no nível dela, o sensor 2 é acionado e o programa volta para o início aqui. Por enquanto, eu não liguei o botão desliga em lugar nenhum. Tá? O botão desliga, ele seria uma outra implementação que a gente já vai fazer. Tá? Então, eu vou salvar isso daqui como prog2, tá? Para não sobrepor ali. E eu vou rodar, tá? Vou colocar a simulação aqui, vou dar run. Tá? E aí, veja, não está acontecendo nada, ó, não tem ninguém ligado, porque a etapa está ativa na etapa 0 do meu programa. Essa é uma sequência de eventos. Quando eu pressionar o botão liga, o que acontece? Ele sai, eu posso até tirar o dedo do botão liga, ó, tá? Só dei um pulso lá, ele sai da etapa 0, vai para a etapa 1. Na etapa 1 ele faz o quê? Liga a válvula. E só a válvula, não liga mais ninguém. Até quando? Até eu pressionar o sensor dela. Então, vai enchendo o tanque. Quando encher, pum, o sensor foi lá e indicou que encheu. Tá cheio o tanque 1. E aí ele sai da etapa 1, vai para a etapa 2. Tá? Na etapa 2 ele liga a válvula 2. Tá? Imagina que são embalagens, tem que ser enchidas ali. Tá? 2 embalagens, tá? Ou 2 níveis. Enche, abre uma válvula do produto A, aí chegou no nível daquele produto A, desliga. Aí abre a válvula do produto B para misturar, por exemplo, tá? Então, chegou no sensor 2, tá? Ele já colocou as duas, então ele volta para a etapa 0. Eu posso tirar a embalagem por outra e começar tudo de novo, ó, tá? Então, é assim que esse programa funciona. Tá com os sensores aqui, você tem que lembrar, quando você tira a embalagem, também tem que tirar o estado do sensor, tá? Aí você coloca para rodar de novo, ó, ele vai de novo lá, enche o primeiro estágio, deu ali, tirou, está no segundo estágio, deu ali, tirou, volta para o início de novo. Então, é cíclico, tá? Ah, professor, eu queria botar o botão desliga, como é que faz? Você tem que pensar o seguinte, o botão desliga, ele tem que fazer a função de desligar o processo, nesse caso. O que é desligar o processo? Ah, ele tem que voltar no 0 aqui, ó, voltar na etapa 1. O que manda o programa voltar na etapa 0, desculpa? O que ele manda ele voltar na etapa 0? Então, eu tenho que ter as transições todas aqui em 1, para ele voltar na etapa 0, tá? E a prioridade para ficar aqui. Então, eu tenho que criar uma lógica ou, tá? Uma lógica ou qualquer uma dessas coisas estiverem pressionadas, ou o botão desliga, vai fazer a minha programação voltar para cá. Então, eu vou deletar essas linhas aqui, vou colocar uma lógica ou, tá? Pego aqui a ou, colocar uma ou aqui, estou dando Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar, o nosso tempo já está acabando, tá? Então, estou colocando aqui, ó, lógica ou, tá? E aí eu faço o seguinte, bom, ou o botão liga, vai ligar aqui o processo, tá? Ou o botão desliga, vai fazer voltar para cá, tá? Ou o sensor 1 faz a transição, ou o botão desliga também faz a transição aqui, porque se ele estiver na etapa, estiver ligado aqui e apertar o desliga, eu tenho que fazer descer, eu tenho que fazer o programa descer e voltar para o início, tá? Mesma coisa, ou o sensor 2 finaliza o preenchimento do segundo estágio, ou o botão desliga também faz isso. E eu posso, inclusive, organizar esse programa, tá? Para que ele fique mais fácil de enxergar, senão fica bem estranho, tá, pessoal? Então, é importante, quem for fazer aí a programação, procurar organizar essas linhas, tá? Eu vou interligar aqui. E vamos ligar ali a nossa simulação novamente, tá? Para vocês verem. Coloca para rodar. Vamos fazer um teste aqui, ó.
Vou ligar o botão, apertar o botão liga, tá? Tá parado na etapa 0, né? Apertar o botão liga. Foi para a etapa 1. Se eu apertar o botão desliga aqui, o que vai acontecer? Ele vai forçar, tá? Todas as etapas, né? Aí, o que acontece? Ainda não resolveu o problema, porque forçando as etapas, ele está habilitando aqui a etapa 1, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz ele voltar apenas para a etapa 1, mas não força a etapa 1 para baixo, tá? A gente vai lá, liga o processo novamente. Se eu apertar o botão desliga, veja, ele volta para a etapa 0 e fica lá, tá? Então, vamos começar de novo da etapa 0, ó, sensor 1, tá? Então, eu vou ligar o processo, tá ligado? Tá enchendo o primeiro estágio. Segundo estágio, tá? Foi lá, tá no segundo estágio. Só apertar aqui o segundo estágio, ele volta, tá? Troquei de embalagem, apertei o botão liga, comecei de novo, tá? Então, assim por diante. Se eu apertar o botão desliga, então, finaliza o processo. Eu tenho também como eliminar saídas, tá? Se eu apertar o botão desliga, vamos pensar assim, eu quero que quando apertar o desliga, né, ou emergência, eu bloqueio a saída. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos colocar uma lógica aí, semelhante àquela que eu mostrei no começo, tá? Vou pegar uma lógica aí aqui. E uma lógica não, tá? Desculpe, pegar uma lógica ou aqui. E uma lógica não. Então, ou, tá? Essa estrutura vai acionar a saída, ou a lógica E, tá? Eu acho que fica mais fácil botar E mesmo. Vou colocar E para vocês entenderem. A gente já fez uma lá, né? Igualzinha. Então, eu puxo daqui, ó, da etapa 1, tá? Eu coloco uma outra lógica E aqui, para minha saída, né? Nessa etapa aqui, vai estar ligando ali. O que acontece? Aqui eu me garanto, ela já vai ligar, né? Do jeito que está, tá? A lógica E aqui, ela não vai ter nenhum problema. Se eu botar para rodar o programa, eu liguei ali, está funcionando, né? Deu nível 1, vai para o segundo estágio, deu nível 2, volta no início, tudo perfeito. Só que agora, eu vou colocar um botão aqui, de emergência. Vou escolher um outro botão aqui. Pode ser igual esse aqui mesmo. Então, emergência. Esse botão aqui, quando eu pressionar ele, eu quero que ele faça uma negação, tá? Ou seja, quando eu pressionar aqui, ó, ele vira 1 e do 1 vira 0. E 0, junto com a saída, vai zerar todos eles lá, tá? Eu posso estar até habilitado a saída, não vai funcionar. Por quê? Ele joga 0 aqui e bloqueia a saída, tá? Então, isso aqui a gente usa para quando pressionar a emergência, ele desligar os dispositivos de saída. Está rodando o programa, coloca no primeiro estágio, está soltando água aí, tá? Então, quando der o primeiro nível, vai para o segundo nível e tal. Apertei a emergência. Emergência, o que ele faz? Ele não muda a sequência lógica que está acontecendo, tá? Está na etapa 2 ainda, porém, a saída está desligada, ele para o processo. Poderia ter uma máquina rotativa aqui, eu estou parando ela utilizando esse recurso, tá? Então, pessoal, é mais ou menos por aí, o Graph7, tá? Isso aqui é Graph7, é o SFC, tá? Ele facilita muito a vida de vocês na hora de programar, porque você vê a sequência do que está acontecendo ali, beleza? E seria isso aí, pessoal, para nós hoje, para nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso vocês tenham dúvidas aí, passem para a mediação e a gente grava um videozinho para explicar melhor para vocês, beleza? Desejo aí uma excelente semana para todos, uma excelente aula que vocês ainda devem ter hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!